Você sente que qualquer assunto vira briga no seu relacionamento? Vocês começam falando sobre uma coisa pequena, uma mensagem, uma tarefa, um tom de voz, um atraso, uma resposta seca, um combinado que não foi cumprido, e de repente aquilo já virou uma discussão enorme. Quando você percebe, vocês já não estão nem mais falando do assunto inicial. Estão falando de tudo. Do passado, das mágoas, das promessas não cumpridas, do que ele fez há 3 anos atrás, numa terça-feira, às 19h40. Porque memória emocional da mulher, minhas queridas, quando ativa, vira quase um cartório. E aí vem aquela sensação: como que foi que a gente chegou aqui de novo? Se você sente que seu relacionamento vive em brigas repetidas, talvez o problema não seja só a briga em si. Talvez seja o padrão que sempre leva vocês para o mesmo lugar. Antes de continuar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho, que toda semana vai ter vídeo novo sobre relacionamento, casamento, vínculo, reconstrução emocional, com mais leveza, presença e consciência. Eu sou Raquel Miranda, terapeuta sistêmica de relacionamentos, e ajudo mulheres e casais a saírem dos padrões que desgastam o vínculo e reconstruírem relações com mais leveza e consciência. E hoje eu quero falar sobre como parar de brigar tanto no relacionamento. Não só na superfície, mas olhando para a raiz. Porque uma coisa importante é o seguinte: a briga, ela quase nunca é apenas sobre o que parece. Por exemplo, às vezes parece que a briga é sobre a louça, mas não é sobre a louça. É sobre você sentir que precisa pedir tudo. É sobre sentir que o outro não percebe. Sobre carregar responsabilidades invisíveis. É sobre a sensação de se eu não fizer, ninguém faz. Às vezes, pode ser que parece que a briga é sobre o celular. Porque ele não larga o celular. Mas não é só sobre o celular. É sobre ausência, sobre distância, sobre falta de presença, sobre estar junto fisicamente, mas emocionalmente longe. E quando a briga é sobre dinheiro? Geralmente o que está por trás? Segurança, prioridades, confiança, medo do futuro, quem carrega o peso das decisões. E quando o casal fica preso apenas no tema da briga, ele não chega na raiz. Fica um tentando provar que o outro está certo, o outro tentando se defender, só que vira um tribunal. E relacionamento não se cura no tribunal. E vamos combinar, se fosse para viver no tribunal, pelo menos alguém tinha que pagar um honorário para a esposa, gente, porque é ela que geralmente chega com processo, prova, anexo histórico, jurisprudência emocional. Só que casamento não é tribunal, casamento é vínculo. E vínculo precisa de segurança para que a verdade apareça sem virar guerra. Muitos casais, eles não brigam por falta de amor. Brigam porque estão sempre no mesmo ciclo, presos. Funciona mais ou menos assim. Uma pessoa se sente ferida, a outra se sente acusada. Uma tenta explicar, a outra se defende. Uma aumenta o tom, a outra se fecha. Uma insiste, a outra foge, ironiza ou ataca de volta. E no final, ninguém se sentiu realmente ouvido. Ela termina pensando, ele nunca me entende. E ele termina pensando, com ela qualquer coisa vira briga. E o casal vai se afastando. Não porque o amor acabou, mas porque o vínculo foi ficando inseguro. E quando o vínculo está inseguro, qualquer fala ali vira ameaça. Um pedido parece cobrança, um limite parece rejeição, um silêncio parece desprezo, uma pergunta parece investigação, um comentário vira crítica. E aí os dois começam a conversar sempre armados. Ela armada pela dor de não ser ouvida, ele armado pela sensação de estar sempre falhando. E duas pessoas armadas não conseguem se abraçar. Elas só conseguem se defender. Então, se você quer parar de brigar tanto, o primeiro passo é parar de discutir apenas na superfície. Raquel, como que eu faço isso? Em vez de você se perguntar quem começou, se pergunta o que ativou essa briga. Começa a analisar. Em vez de se perguntar quem está certo, se pergunta o que cada um está tentando proteger.
Em vez de você perguntar, por que você fez isso? Pergunta, o que isso tocou em mim? Porque muitas vezes a briga, ela é só a ponta. Por baixo dela tem medo, solidão, cansaço, sensação de injustiça, necessidade de não ser ouvida, de necessidade de ser ouvida, um pedido antigo que virou cobrança, uma dor que já tentou falar de vários jeitos. E quando o casal começa a olhar para isso, a conversa muda. Não instantaneamente, gente, não é mágica. Não é assista esse vídeo e nunca mais brigue, porque aí, né, eu tinha que vender o roteiro para NASA, jogar esse roteiro né? Mas muda a direção. Vocês deixam de lutar contra o sintoma e começam a olhar para o padrão. O segundo passo é entender que nem toda conversa precisa acontecer no auge da ativação. E tudo bem você não querer dormir brigada, mas entenda que resolver a relação inteira, 11h30 da noite, cansado, com fome, depois de um dia caótico, gente, isso aqui não é nem DR, é esporte radical. Quando o corpo está ativado, a escuta diminui. E você não escuta, você não está escutando ali a dor do outro. O que você está escutando é a ameaça. E você não responde com presença, você reage para se proteger. Então, às vezes, a postura mais madura não é continuar falando até resolver. Às vezes, a postura mais madura é você dizer, olha, eu quero conversar sobre isso, mas agora a gente está muito ativado. Vamos dar uma pausa e a gente retoma no horário que a gente consiga se escutar melhor. E isso não é fugir. Fugir é sumir, punir com silêncio, fingir que nada aconteceu e nunca mais voltar no assunto. Pausar é diferente, gente. Pausem. Pausar é proteger o vínculo para que a conversa não vire destruição. Mas a pausa precisa do retorno, porque pausa sem retorno vira abandono emocional. Certo? Terceiro passo. Troque a acusação por revelação. Acusação fecha, revelação abre. O que é isso, Raquel? Acusação é, você nunca me escuta. Revelação é, eu me sinto muito sozinha quando eu tento falar e parece que você não está aqui comigo. Acusação é, você só pensa em você. Revelação é, eu tenho sentido falta de parceria e isso tem me deixado cansado. Acusação é, você é frio. Ó o dedão, você é frio. Revelação é, quando você se fecha, eu me sinto insegura e começo a sentir que eu tô sozinha na relação. Percebe? Você está revelando como você se sente. Você continua falando a verdade, mas você não transforma o outro no inimigo. E isso é muito importante. Porque muitas pessoas acham que para parar de brigar, precisa parar de falar. Não! O objetivo não é escalar. O objetivo é aprender a falar de um lugar que não destrói o vínculo. Você não precisa engolir tudo para ter paz. Mas também não precisa jogar tudo que nem uma granada emocional explodindo na cara do outro para ser levado a sério. Existe um caminho do meio. Esse caminho se chama consciência. Um casal que briga muito precisa começar a observar a repetição. Depois de uma briga, claro, quando os dois estiverem mais calmos, tenta olhar para o padrão, não para culpar, para entender. Então perguntem, como que essa briga começou? Em que momento a gente se perdeu? O que eu senti que talvez eu não consegui dizer direito? O que eu ouvi, ou o que o outro ouviu, que talvez não foi exatamente o que eu quis dizer? O que a gente pode fazer diferente da próxima vez? Essas perguntas ajudam o casal a sair do automático. Então, se você não anotou, volta aí o vídeo e anota. Porque isso vai te ajudar muito. E o problema, gente, não é ter uma briga. Entendam. O problema não é ter uma briga. O problema é nunca aprender nada com ela. Casal saudável discorda. A diferença é que casal saudável usa o conflito como informação. Casal em sofrimento usa o conflito como arma. E quando o conflito vira arma, aí o amor começa a se esconder. Agora, se vocês estão brigando há muito tempo pelos mesmos motivos, às vezes não vai ser suficiente só combinar uma frase melhor. Porque briga repetida costuma estar sustentada por camadas mais profundas.
Histórias familiares, medos antigos, sobrecarga, ressentimentos, papéis confundidos dentro da relação, falta de segurança emocional. E aí, quando isso vira um padrão, é preciso reorganizar o que sustenta essa dinâmica. Então, se você sente que seu relacionamento virou um ciclo de briga, silêncio, cobrança e distância, talvez seja a hora de olhar para isso com mais profundidade. E se você precisa de uma reorganização mais profunda no seu relacionamento, me chama pelo link da descrição com a palavra casal, que eu vou te explicar como é que funciona o acompanhamento levemente prósperos, um processo para casais que se amam, mas estão cansados de se ferir nas mesmas conversas e querem reconstruir o vínculo com mais leveza, presença e consciência. Porque parar de brigar não é aprender a engolir, é aprender a se encontrar sem transformar toda a dor em guerra.